pois diante dessas coisas não seremos influenciados e nem abalados, porque o nosso alvo é Cristo. Mediante essas coisas, onde Cristo habita agora, em qual lugar está, se não nas regiões celestiais. Paz, pessoal, boa noite, tudo bem? Não somos daqueles que retrocedem, mas a palavra nos deixa bem claro que quando diz na Bíblia que conhecimento é sabedoria a Deus, o conhecimento de Deus vem com a prática de lermos e se aprofundarmos em uma vida em espírito com a sua palavra. Por isso que quando ele diz peça a Deus sabedoria e a todos ele dá, deliberadamente ele está se referindo a que a sabedoria vem pelo saber as escrituras. Nós só conseguimos ter o acesso antemão a estas coisas primeiro acessando, e o único modo de acessar é lendo as escrituras. Mas não adianta nada se não haver a outra segunda opção junta, que significa a opção livre de buscar o segundo modo de uma vida genuína e verdadeiramente 100% em Cristo Jesus. Porque se não oramos, como acessamos a estas coisas? Como temos uma comunicação direta com o Pai? Como falaremos com Ele e Ele nos ouvirá, se não for ao modo da oração? E na Bíblia diz que a oração não é somente súplicas, petições e ações de graça, mas a oração é um ato a se falar com Deus, pois ele escutava antigos homens do Antigo Testamento, anciões, profetas, o povo chamado por Deus mediante orações, e ele escutava o povo, e havia uma comunicação assim sobre mediante a Deus e o homem. Por isso no dia de hoje nós devemos ter a combinação, porque agora nós temos acesso livre à palavra de Deus, que é a Bíblia, para nós lermos, e temos a plena convicção e a certeza que nós somos salvos, não somente mediante a fé e a graça, mas a relação íntima com Deus. Pois no livro de Hebreus disseram que a esses homens foram alcançadas as promessas, eles alcançaram as promessas, os heróis da fé, mediante a fé. Mas o livro de Hebreus também explica que a fé é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas esperamos. E por causa destas coisas, nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Mas há um conjunto básico de se viver mediante a todas estas coisas. Porque a Bíblia também nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E também diz sobre as orações dos escribas, dos fariseus daquela época, que eles oravam, mas a oração deles era de boca para fora. E a estas coisas eles não viviam uma vida com Deus, uma vida de relação com Deus, pois eles faziam algo exterior, algo para ser mostrado e para ser visto. Mas Cristo nos deixou em nós, dentro de nós, o Espírito Santo. E antes disso, Deus se comunicava para que o seu interior fosse mudado mediante os mandamentos que ele deu para Moisés. Por isso que nós devemos sempre lembrar destas coisas, pois não somente ter uma vida medíocre com Cristo, estar na mediocridade, mas sim alcançarmos os níveis superiores de oração, de adoração, de excelência, de intimidade, de Cristo nos alcançar, assim como Ele já fez tudo por nós mediante a cruz. Não nos deve nada aquele que nos libertou de outrora de nossos maus caminhos. Hoje nós temos a liberdade de o buscar em espírito e em verdade, sem troca de nada, mas buscando o valor
o valor que temos em Deus, da perfeição que somos filhos de Deus. Pois nós nascemos e somos nova criatura em Cristo Jesus. Descemos as águas e assim, mediante todas essas coisas, praticamos estas obras. Amém?